No nosso vídeo anterior, falamos uma parte da Revolução Francesa, que ocorreu por conta da revolta do povo francês contra a nobreza e o clero, que tinham privilégios, enquanto eles sofriam muito. E nesse período existiam dois grupos, os girondinos, que eram de direita e queriam mudar só algumas coisas, e os jacobinos, que eram de esquerda e queriam mudar tudo. E foram eles que cresceram e ficaram muito fortes no país, sendo liderados principalmente por Maximilien de Robespierre e Jean-Paul Marat. Até que em 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado, dando fim à monarquia. Isso foi o que falamos na parte 1, que você precisa assistir antes desse vídeo. O link está na descrição. E hoje daremos continuidade a este grande evento. Então, assista até o final para saber como ele encerrou. Após a execução do rei, muitos países declararam guerra à França e o povo ficou ainda mais paranoico, e várias pessoas passaram a ser mortas na guilhotina frequentemente, inclusive os conservadores girondinos, que foram muito perseguidos pelos jacobinos do poder. Jean-Paul Marat, que como eu disse no início, era um dos principais nomes da Revolução, usava o seu jornal para apoiar as ideias jacobinas, indicava nomes de traidores e, consequentemente, só piorava a situação. Foi aí que uma jovem girondina chamada Charlotte Corday engana Marat para entrar na sua casa e lá o esfaqueia no peito, matando-o ali mesmo. Porém, ela foi presa após isso e executada na guilhotina. Mas o assassinato do líder não parou as grandes matanças e só deixou os revolucionários ainda mais furiosos. Mas antes, queria lembrar a vocês da página Canal Quero Underline Saber. Sabe o que é isso? É a nossa conta no Instagram. Sim, nós temos e lá postamos curiosidades muito interessantes sobre diversos temas. Então, olha lá e nos siga caso ainda não tenha feito. O link está na descrição. Você não pode perder essa oportunidade de sempre receber informações incríveis. Ainda em 1793, a rainha consorte Maria Antonieta, viúva de Luís XVI, também é julgada e condenada à morte, sendo guilhotinada no mesmo local que o falecido rei. E nesse mesmo ano, foi criado o Comitê de Salvação Pública, uma organização que cuidava de ameaças estrangeiras e internas, como os antirrevolucionários. Em setembro, os jacobinos tomaram completamente o controle do país e Maximilien de Robespierre ficou ainda mais importante e poderoso. Assim, foi instaurado o regime do terror, o ponto mais tenso da revolução, pois ainda mais pessoas começaram a ser executadas, muitas apenas por serem suspeitas de traição. A situação da França não estava muito boa, pois eles estavam lutando contra vários outros países europeus nas fronteiras, além dos próprios conflitos internos contra pessoas que eram contra a Revolução, aumentando a paranoia dos jacobinos e a quantidade de execuções, além da censura de jornais que iam contra as ideias deles. E lá em Paris, a guilhotina matava vários diariamente. Já em outras cidades e campos, diversas execuções em massa estavam acontecendo. E nesse período, o cristianismo começou a ser perseguido pelos jacobinos, que tentavam acabar com ele e descristianizar o país, perseguindo padres, destruindo igrejas e até mudando locais com nomes de santos. Com isso, muitas pessoas se juntaram para lutar contra os revolucionários. E já nas guerras externas, eles conseguiram estabilizar a situação. Até que um homem chamado Georges-Jacques Danton, que também era um dos líderes da Revolução e foi muito importante, começou a ir contra o exagero que estava tendo o regime do terror, criando um novo governo opositor. Mas isso foi visto como traição e Robespierre mandou executar o antigo aliado na guilhotina junto com outros apoiadores. Na parte final do regime do terror, Robespierre ficou ainda mais louco e começou a mandar pessoas para execução praticamente toda hora, deixando o povo meio irritado. Até que em 8 de junho de 1794 foi dada uma pausa, pois era o dia do Festival do Culto do Ser Supremo, uma ideia imposta por Robespierre para ser a nova religião oficial da França, substituindo o cristianismo, que cultuava a razão humana e a lógica.
E lá, o líder fez uma grande apresentação que não foi muito bem vista pela população. Muitos políticos ficaram com medo do que o líder jacobino poderia fazer, então se juntaram para derrubá-lo. Assim, naquele mesmo ano, Robespierre foi preso e, em 28 de julho de 1794, decapitado pela lâmina da guilhotina em Paris, assim como fez com outras dezenas de milhares de pessoas. E com isso, o regime do terror chega ao fim, e a matança interna da França deu uma acalmada. O problema agora eram as guerras contra outros países. Só que o exército francês estava sendo comandado pelo general Napoleão Bonaparte e estava se saindo muito bem nas batalhas, até que em um ponto o conflito deles ficou principalmente contra a Áustria. Os franceses conseguiram invadir o território inimigo, então os austríacos assinaram um tratado de paz. Só que logo depois disso, muitas outras batalhas começaram a acontecer ao longo dos anos, e Napoleão estava ficando bem popular entre o povo. Só que isso não agradou muito o Diretório, que era a organização que estava no poder. Só que aí, em 9 de novembro de 1799, o general francês toma o controle do país num golpe conhecido como Golpe de 18 de Brumário e faz uma nova constituição, iniciando a chamada Era Napoleônica, e assim a Revolução se encerra. Só que se formos olhar o que houve depois, as guerras ainda continuavam. Então, em 1800, Napoleão domina o norte da Itália, depois invade a Áustria e também Portugal, conseguindo um tratado de paz com os dois países. Assim, em 1802, os franceses fazem as pazes com a Inglaterra e seus outros inimigos, tendo assim um breve momento mais calmo por algum tempo. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França, conquistando diversas regiões, até que em 1815 ele foi derrotado pela Inglaterra e outros países na Batalha de Waterloo, na Bélgica, fazendo com que o líder deixasse definitivamente o poder, sendo exilado para uma ilha, onde ficou por 6 anos, até 1821, quando morreu no esquecimento devido a problemas de saúde. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? No nosso próximo tema histórico, falaremos sobre a Guerra da Coreia, um conflito ocorrido de 1950 a 1953, durante a Guerra Fria, onde as tropas da região norte, apoiada pela União Soviética, lutaram contra as tropas da região sul, apoiada pelos Estados Unidos, além de vários outros países do mundo terem se envolvido nesse conflito, que determinou as fronteiras atuais entre as duas Coreias. Você não pode perder de jeito nenhum. Então, Deus te abençoe e tchau!